Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nas nossas resoluções de urgências, muitas vezes aquilo que nós podemos conseguir aqui no Parlamento Europeu é relativamente limitado. Mas pelo menos duas coisas em casos como estes, que têm a ver com liberdade de expressão, liberdade religiosa, num país como o Paquistão, pelo menos duas coisas nós temos de conseguir ao fazer a nossa voz ser ouvida. Por um lado, é dizer aos defensores da tolerância no Paquistão, aos defensores da liberdade religiosa no Paquistão, que eles não estão sozinhos. Isso é um fim muito modesto, mas creio que é um primeiro fim de alguma dignidade e de alguma decência no debate e fazer chegar esta mensagem a quem no Paquistão defende a liberdade religiosa. Então, esse é um primeiro dado, dizer-lhes que não estão sozinhos. E um segundo é dizer muito claramente ao governo paquistanês que ele não pode deixar que os fanáticos no Paquistão pensem que falam pela voz de todos. Porque em questões de leis de blasfémias, como esta agora no Paquistão, ou como, por exemplo, a situação que temos tido na Indonésia, é este o ciclo vicioso em que muitas vezes os países entram. Uma minoria de fanáticos muito vocais, que falam muito alto e que, a certa altura, começam a achar que falam por todos porque conseguem intimidar o resto da sociedade. E aí, nesse caso, se não são os governos a estar na primeira linha de defender a liberdade dentro do próprio país e de lutar contra a impunidade, se não são os governos a impor essa muralha de decência, todo o país corre o risco de sussurrar na intolerância. O governo do Paquistão precisa então de investigar a fundo esta questão do assassinato do Sr. Bhatti, como já antes, em relação ao governador do Punjab, deve também levar as investigações até ao fim. Não pode de todo deixar que as investigações sejam contaminadas pelo tipo de práticas que a polícia e os serviços secretos paquistaneses têm tido nas investigações, que têm destruído investigações, como até aquelas sobre o assassinato da antiga Primeira-Ministra Benazir Bhutto. É preciso, então, assegurar estes dois fins. Que o governo do Paquistão se assegure que os fanáticos não tomam conta do discurso público e, do nosso lado, assegurar a nossa solidariedade para com os defensores da tolerância naquele país. Muito obrigado.